Divino Mestre Jesus, amigo, irmão, todos nós aqui presentes, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade que se abre para nós, por meio da moldura extraordinária que é o texto de Gênesis, nós estudarmos a doutrina espírita, o Teu Evangelho, e assim angariarmos aqueles recursos que vão nos ajudar no nosso dia a dia, na vivência dos Teus ensinamentos perante os irmãos da humanidade que ainda desconhecem o que estamos aprendendo. Nós pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz, para que nós possamos realizar o melhor a nosso alcance. Pedimos a Ti o amparo aos irmãos espirituais que participam conosco desse estudo em preparação para os trabalhos da noite, particularmente para a reunião de desobsessão, em que aqueles irmãos endurecidos, desarvorados, desequilibrados, desde esse momento já recebem nossas vibrações de amor, bondade, esperança, alegria pela possibilidade do trabalho espiritual. Que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, dando continuidade então ao estudo no livro de Gênesis de Moisés, capítulo 2, a partir do versículo 4. Formação do Jardim do Éden. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Muito bem. Ô Luiz, passa para a Margarida para mim, por favor. É a página 11 que nós vamos talvez entrar nela hoje, talvez. Versículo 4, então, nós começamos a estudar o versículo 4, praticamente finalizamos. Eu vou dar só mais uma concluída nesse versículo. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Nós já conversamos bastante sobre essa primeira parte. Estas são as origens dos céus e da terra quando foram criados, no dia que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Nós estudamos aqui sobre os céus. Nós comentamos inclusive que cada mundo tem o seu céu particular, cada mundo tem o seu céu peculiar em função dos elementos químicos presentes ali na atmosfera. Nós estamos na página 10, essa é a página 11 que eu estou antecipando. Página 10. Eu não tenho a página 10 aí no momento, eu posso te emprestar uma aqui. É que eu esqueci o caderno. Página 10. Então,
nós também estamos trabalhando aqui com o céu espiritual. Então Deus cria os céus materiais, que são os céus peculiares a cada globo, a cada mundo, e as esferas espirituais peculiares a cada globo, a cada mundo. Por isso, céus, no plural. É físico, né? Físicos e espirituais. Porque o céu fundamental é o estado de espírito. Não adianta para nós, por exemplo, ficarmos, até falado isso na mensagem da sexta-feira. O Espírito da sexta-feira falou que não adianta falar para nós de esferas espirituais elevadas, sendo que nós não fazemos o básico aqui na Terra. E para que nós vamos saber sobre constituição das esferas espirituais elevadas se nós não fazemos jus de, aqui na Terra, manter um mínimo de um estado de espírito de conformidade com o que estamos aprendendo? E os céus representam as virtudes que já estão presentes, porque o que consolida ou concretiza a felicidade no mundo interior são as virtudes. Sentimentos complexos, como a raiva, a irritação, o nervosismo, eles em si não têm felicidade. Não temos felicidade quando nós estamos envolvidos por esses sentimentos. Nós estamos envolvidos pelo que chamamos de inferno. O céu e o inferno, estado de espírito. Então, raiva, inferno. Cólera, inferno. Impaciência, inferno. Resignação, obediência, compreensão, céu. Então, os Espíritos definem no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é isso? A obediência é o consentimento da razão e a resignação, o consentimento do coração. Então, tanto a obediência quanto a resignação são sentimentos que apaziguam o espírito. Então, céu. Irreverência, inconformação, certo? Representa o inferno. Então, céus, estado de espírito. Mas a cujo estado de espírito vai corresponder uma morada. Então nós vamos chegar a uma morada consoante ao estado de espírito que nós estamos desenvolvendo. Porque nós aqui vamos integrar aquele ambiente, nós vamos integrar aquele ambiente e vamos ser alimentadores daquele ambiente. Por isso que os espíritos que estão nas regiões de sofrimento não podem ser guindados sem sentimentos, sem predisposições para esferas melhores, porque lá eles vão causar confusão e desordem. Por causa da inconformação, da irreverência que os caracteriza. Então, por isso que os espíritos não são retirados de onde estão e levados para o nosso lar e para outras colônias. Porque lá eles vão causar confusão e desordem. Porque a confusão e desordem são inerentes ao estado de espírito. Falta de humildade, falta de consentimento, certo? É naquela parábola que Jesus conta do convidado que é retirado da... Exatamente. Que ele não estava com a túnica. Exatamente. Né? Ali é uma linguagem simbólica. A túnica vamos colocar em termos... Estado vibracional. Estado vibracional, a aura,
Uhum. o perispírito harmonizado, É, não é? não estava de acordo. Harmonizado. Então nós estamos aqui na Casa Espírita no curso de harmonização, no curso para desenvolvimento das virtudes. Então nós não podemos mais ser elementos que na Casa Espírita vão causar confusão e desordem, vamos enxertar inconformação, rebeldia, por exemplo, que é o que não acontece muito nas casas espíritas ainda. Os que tem as divisões, os que tem as antipatias gratuitas que acontecem. Então, céus, estado de espírito. Inferno também, estado de espírito. Não é isso? Então a gente, por exemplo, como nós somos imperfeitos, os espíritos insistem conosco, por exemplo, nas disciplinas para a preparação para o dia da reunião, por causa da nossa irreverência, da nossa indisciplina. Então eles enfatizam, olha, vamos manter a vibração, oração, vigilância, fazer o bem, que é para a gente acostumar com uma nova dinâmica nas 24 horas. Então a gente começa por aquela dinâmica para a qual somos convidados no dia da reunião, mas esse movimento é para nós estabelecermos esse padrão no cotidiano. No cotidiano, todos os dias. Se eu vou sair de carro, eu vou estar imbuído de vigilância, para não entrar em confusão no trânsito. Porque no nosso caso específico, basta às vezes uma pequenina coisa no trânsito para a gente já sair do padrão. Então, quando nós estamos nos céus, por exemplo, antes de reencarnar, nós estamos nos céus, no mundo espiritual. Estamos numa colônia, preparando céus. Fisicamente. Fisicamente. Certo? Fisicamente. Então, a gente vai fazer cursos lá variados. Curso de cooperação, curso de humildade, curso de paciência, curso para desenvolver obediência, resignação, para diminuir a irreverência, curso para diminuir a irreverência, curso para termos reverência para com os aspectos espirituais, para com Deus, para com Jesus. Mediunidade. Curso de integração no meio heterogêneo. Então a gente sai de lá com todos esses esboços. Curso de como ajudar. Cheio de esboço. Partindo para a reencarnação, partindo da reencarnação cheio de esboço. Aí aqui na reencarnação, não é isso? Ela falou no curso de mediunidade, aí chega uma época que nós somos chamados para a casa espírita. Não é? Então, mas às vezes, aí, como nós somos imperfeitos, aí sai ainda fruto teratológico. O que é fruto teratológico? É o produto defeituoso. Então, às vezes nós estamos em meio a uma atividade de cunho elevado no ambiente espírita, aí sai uma irreverência da nossa parte. Sai, às vezes, uma reação desproporcional, alguma coisa. São os frutos teratológicos, porque nós estamos na transição, né? Transição entre um plano de expiação e prova interior para a regeneração, caminhando para o plano ditoso. Então, céus, nesse componente, não é isso? Porque o Senhor Deus fez a terra e o céu. O Senhor Deus faz a terra e o céu, o universo, os mundos, as esferas espirituais, o princípio inteligente. Terra em estado embrionário, terra psíquica em estado embrionário. Agora, quem vai elaborar os céus na nossa intimidade é o Senhor, Deus interno.
com base na adesão a propostas que Jesus traz e na aceitação e concordância. Aceitação e concordância é o movimento mais difícil. Nós não estamos falando de aceitação e concordância De dever. verbal e no campo do pensamento, não. Estamos falando de aceitação e concordância do plano do sentimento. Porque muitas... Esse céu com consciência? Céu com consciência. Porque muitas vezes nós concordamos com o ensinamento, Mas não. homologamos o ensinamento, mas o sentimento ainda não concorda. O sentimento ainda emerge, que é aquele sentimento que contraria aquele ensinamento que estamos recebendo. É um fenômeno que acontece com todos nós, todas as situações. Paulo já, inclusive, falava disso. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. Mora no trânsito, nós soltamos lá alguma coisa no trânsito, no lar, e vai por aí. Tudo isso aí faz parte, nós não podemos permanecer nesse estado. Acontecendo esse movimento, nós vamos cair em nós mesmos. Opa, preciso ter mais vigilância aqui porque eu pisei na bola, vamos colocar assim. Não tem problema, nenhum de nós precisa fundar no remorso, se considerar o pior dos seres. Não, vamos levantar a cabeça, vamos em frente. Os Espíritos nos conhecem, eles sabem conhecem-nos a fundo. Então, nós estamos trabalhando aqui com aquela ideia do Senhor Deus com letra maiúscula, no dia em que o Senhor Deus fez a Terra. Estamos trabalhando aí com o nosso mundo interior. Então, a Terra é o plano receptor da onda criadora. E os céus, plano irradiador da onda criadora. A onda criadora que vem dos céus é o mandamento. Mandamento divino, sempre no imperativo. Não é assim? Não está no imperativo sempre? Não receptor da onda criadora, né? Da onda criadora do mundo feliz. Para antecipar, porque se a gente deixar o barco e ao sabor das ondas, da corrente, vamos chegar lá, mas vamos bater nas pedras para tudo quanto é lado. Vamos afundar de vez em quando, bater na pedra. Vamos chegar lá, só que vai ser mais sofrido. Então o mandamento é para facilitar. Agora, para admitir o mandamento, eu preciso daquelas duas virtudes que os Espíritos ressaltam no Evangelho segundo o Espiritismo. A obediência ao consentimento da razão e a resignação ao consentimento do coração. Aliás, até Paulo fala sobre isso em Hebreus, certo? Hebreus, o capítulo, acho que é o capítulo 4, versículo 12. Vamos ver aqui se é isso mesmo. Capítulo 4, versículo 12. Capítulo 4, versículo 12. Não, é o 12. Deixa eu ver se é o 12, 4. Se eu não achar aqui, eu vou falar mais ou menos aqui. Ele vai falar em Hebreus, mais ou menos o seguinte. Hebreus 4, não? Hein? Se suportais a correção... 4. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrige. Olha Hebreus 4. Não, Hebreus 4 não é isso não. É o... Depois nós vamos achar. Se suportais a correção, É verdade. só colocar no navegador do Google, se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Aí aparece o versículo e o capítulo. Mas para isso temos que desenvolver obediência e resignação, que depende da humildade. Então, a humildade está sempre na base. Porque nós estamos lidando aqui, nós vamos entrar no assunto com espíritos que vieram degradados para a Terra porque não tiveram humildade.
lá no mundo de origem. Então, já vamos começar a entrar aqui no versículo 5. Nós vamos começar a estudar nesse momento. Então, o que é onda criadora que sai do plano irradiador? Mandamento. O pensamento é a onda criadora. Pensamento é a onda criadora. Pensamento cria. Mundo feliz ou mundo infeliz. É a onda criadora. E a serpente simboliza pensamento rasteiro, a onda mental rasteira. Versículo 5. Toda planta do campo que ainda não estava na terra, toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Então, do ponto de vista aí do mundo físico, toda a planta do campo que ainda não estava na terra. Do ponto de vista do mundo físico, à medida que a terra foi oferecendo as condições para a vida se desenvolver, e ainda não havia por exemplo, o vegetal propriamente dito, mas já havia o planejamento. Já havia vegetais em outros orbes. Então, a planta do campo não estava na terra ainda no nosso mundo, estava no mundo espiritual, estava em outros mundos e seria trazida para cá, princípio inteligente, nas diversas faixas de evolução, certo? E se tratando aqui do que nós vamos estudar, que é o terra do coração, aquela planta do campo podemos tratar como a erva verde, que são as primeiras criações da onda mental irradiada por Jesus, que nós chamamos de luz, que nós vamos sintetizar, que é o ensinamento, que a luz haja luz, luz é ensinamento. Aquela luz que os espíritos irradiam, ela resulta da vivência dos ensinamentos, vivência do amor. Ela foi adotada inicialmente no plano mental, foi ali semeada na terra do coração, a semente foi recebida, mas a semente pode cair no solo árido, no solo pedregoso, entre espinheiros. A semente que cai em termos físicos, a semente que cai no terreno árido, no solo pedregoso e no espinheiro, ela estiola, morre. Mas no plano do espírito, não morre. Ela vai ficar em estado latente. Demora mais para germinar. Demora mais para germinar. Porque aquela semente é luz coagulada. Porque aquela semente, que para nós é semente, quando Jesus expressou o ensinamento, era pão pronto. Pão pronto. Porque Jesus sintetizou a luz lá dos seus mestres, germinou a erva verde, produziu trigo, ele elaborou o pão, que são as suas obras, ofereceu para nós, então para nós é semente. Só que o exemplo vai ficar dormitando no nosso coração por séculos. Porque nós queremos, por enquanto, passar a espada, dominar. Mas a semente fica ali. Um dia ela vai germinar. Quando o solo estiver nesses movimentos aí, que vai
preparar o solo é a dor. A água da lágrima da dor. Vai fertilizar o solo. O ideal é que fosse a água dos bons sentimentos, certo? Da boa vontade, da obediência, da resignação. Vamos dizer, uma água pura, natural. Cristalino. Mas nós preferimos cultivar o egoísmo, então a água que vai amolecer aquela terra vai ser da lágrima, que vem pela dor. O caminho mais longo, o caminho mais longo, o caminho mais sofrido. Então, do ponto de vista do espírito, toda a planta do campo que não estava na terra são as ideias que nós já adotamos, mas que não queremos praticar. Quando eu digo nós não queremos praticar, não é o movimento mental, não, porque nós queremos praticar. Mas o sentimento que nós ainda trazemos se opõe. Então, na praia, nós não queremos, certo? Nós queremos ainda manter aquele sentimento. Que é o sentimento que ele emerge pelo reflexo impensado, numa reação desproporcional, numa reação intempestiva, aí emerge a nossa natureza, muitas vezes emerge ali. Por isso que nós estamos trabalhando no campo do estudo sistematizado, insistente, repetitivo, para desenvolver a vigilância, automatizar a vigilância, para que esse automatismo vigilante, os primeiros movimentos no coração daquele sentimento, a gente consiga controlar as inclinações más, refrear, não deixar que ela exteriorize, que é o grande desafio nosso nas 24 horas do dia. Nas 24 horas do dia nós vamos ter muitos ensejos de sermos pegos pelo contrapé, pelas reações em função dos acontecimentos. Dos acontecimentos, né? Por isso que os espíritos insistem conosco pela preparação, né? Preparação para os trabalhos, e a partir do momento que a gente atravessa aquele portão ali do limítrofe da rua para aqui dentro, a gente deve redobrar a vigilância, porque nós estamos entrando no posto avançado das colônias espirituais. A gente deve ter buscar desenvolver essa reverência, esse cuidado, certo? Esse cuidado. E aí toda a planta do campo que não estava na terra está ainda, em termos de mundo psíquico, está ainda no plano das ideias, é esboço. É esboço. Nós ainda temos que nos aplicar à prática para aquilo comece a descer. E toda a erva do campo que ainda não brotava, nós já falamos, é o que nós estamos acabamos de falar, o campo é o mundo e o campo básico é o coração. Então essa semente que o semeador saiu a semear, e é Jesus, ainda não brotava. Aqui nós já estamos falando do mundo, não estamos falando aqui mais do mundo primitivo, não. Estamos falando aqui do nosso mundo mental. Que o nosso mundo psíquico aqui na Terra, psicamente falando, ele já é um mundo já pronto para a regeneração. Desde 4.000 a.C. Desde quando nós começamos a receber os primeiros ensinamentos por todo o globo.
pelos patriarcas, pelos legisladores, pelos pioneiros espirituais que vieram trazendo avanços no campo moral, seja pelo contato social, seja pelas formulações escritas mesmo, as leis. Até que chegou Moisés, 1260 anos antes de Jesus, e fez a aferição dos nossos valores quando registrou na pedra os 10 mandamentos. Aferição. Então aquilo foi um apanhado do que a humanidade já vinha aprendendo no seio de todos os povos. Com a sistematização. Então, nós aqui estamos, então, trabalhando agora. Nós já temos vários tipos de erva que já brotou, mas tem algum joio, a erva daninha, que é a distorção da erva, tá? Porque quando a gente fala em joio e trigo, nós estamos falando do joio, que representa a imperfeição. A imperfeição é o desvio do caminho natural. É o desvio do caminho natural. Usando a simbologia, tá? Porque o joio na natureza tem a sua função, mas ele simboliza a complicação no campo do espírito. Porque o trigo é a matéria-prima do pão. O joio não. O joio simboliza a imperfeição. E o joio, ele surge no nosso coração quando nós conhecemos a lei, mas não queremos praticar a lei. Então nós desenvolvemos o joio. Que é a imperfeição. Porque no princípio inteligente que vem desenvolvendo, passando pela faixa do mineral, vegetal, hominal, até o hominal irracional, não tem imperfeição. Tem perfeição embrionária sendo desenvolvida. Não tem imperfeição no princípio inteligente. No reino mineral, no vegetal, no animal e no hominal irracional. Não tem imperfeição. Ele vem sendo desenvolvido pelo determinismo divino natural. Não tem imperfeição, tá? Tem a perfeição, vamos colocar assim, estado bruto, estado embrionário. Nós desenvolvemos a imperfeição na faixa da razão. Quando a razão se abre, e eu concordo com o mandamento, os 10 mandamentos, concordo com os mandamentos, mas eu não quero vivenciar os 10 mandamentos. Então aí eu já vou, não é o que Paulo chama de desvio no Livro dos Espíritos, na questão 1009, o desvio. Aí nós criamos a imperfeição. Certo? Quando nós falamos de raiva, por exemplo, irritação, raiva, irritação, por exemplo, que ainda nos pega no contrapé. Nós desenvolvemos esses sentimentos nas faixas anteriores da evolução. Vamos defender do meio, defender das agressões do meio. E o animal precisa se defender, do mais forte. Precisa achar recurso de defesa para se proteger. Então, aquele sentimento da raiva ali, do furor, ferocidade, é um movimento, sentimento que vai lhe dar força para se contrapor ao agressor, certo? É lícito.
É natural. Agora, quando nós adentramos na faixa da humanidade, eu já tenho que começar a controlar a raiva, porque existe uma lei de igualdade, o próximo tem o mesmo direito que eu tenho às coisas, por causa da lei de igualdade. Então eu preciso me disciplinar. Então o ensinamento vem para disciplinar. Por isso que é no modo imperativo, que eu tenho que contrariar um desejo que eu desenvolvi. Parece uma coisa paradoxal, certo? Ora, Deus colocou no meu coração, vamos colocar assim, a raiva, a impaciência para eu me defender no meio, mas agora na paz da humanidade eu tenho que combater. Não parece um contrassenso? Porque agora, se eu me entregar à raiva, à impaciência, eu vou adquirir problemas no campo da sociedade. E você já tem inteligência para administrar aquela raiva e potencializar. Eu vou ter problema. Né? Porque se eu estou dirigindo, se eu estou dirigindo meu carro lá, tal, que eu suei para comprar aquele automóvel. Alguém faz uma manobra intempestiva à semelhança do adversário que lá na savana cortava o meu caminho lá quando eu era animal. E aquilo me causa um impacto. No reino animal é lícito que eu parta para cima. Mas eu estou no trânsito, o elemento faz isso. Se eu me deixo tomar pela raiva, joga o carro para cima dele, não tem problema. Não vou ter problema? Se eu não tenho seguro, é um problema que eu arrumei para mim. Se eu tenho seguro, eu vou morrer na franquia do seguro. Isso se não acontecer algo pior, machucar. Não é isso? Matar a pessoa. O elemento pode sair de dentro do carro armado e te dar um tiro. Então, na faixa da humanidade consciente dos mandamentos, eu não posso mais me entregar a esse movimento, vou causar problema. Então eu tenho que obedecer, eu tenho que respeitar. Então eu tenho os códigos de trânsito que eu tenho que obedecer. Então eu sou convidado a desenvolver a obediência no próprio trânsito, no trabalho, nas atividades várias, para eu não criar problema. Para mim, para o meu ambiente de trabalho, para o ambiente do lar, para eu não criar problema. Porque os espíritos que criam problema sistematicamente no mundo atual são os espíritos que vão ser degradados, estão sendo degradados. Por meio onde esses sentimentos que agora não são mais apropriados, são apropriados. Lá ele pode manifestar raiva, pode manifestar o que ele quiser. Só que lá ele vai se deparar com os embrutecidos naturais que vão partir para cima. Porque lá não tem lei ainda, lá é a lei do mais forte. É isso que eu falo, talvez no mundo de regeneração não haja necessidade de tantas leis. Não vai ter. Emmanuel tem um texto sobre isso, se não me engano é no Pão Nosso, capítulo 44, no futuro. Pode procurar, se não for no Pão Nosso, é no Vinha de Luz. 44, o que vai acontecer no futuro. Está lá, ele fala tudo isso que você falou aí, com outras palavras. Não vai precisar de lei, de cadeado, grade, cadeia. Não vai precisar. Já está educado, né, para não necessitar de leis. Não. Natural, agir. Provavelmente nós não vamos nem dirigir os automóveis, mas vão ser todos autônomos. Já tem. Não vai precisar preocupar mais em dirigir ali o automóvel. Você vai pegar ali um automóvel e já vai deslocar para sua tarefa, sua atividade, já preparando aquela atividade enquanto a máquina faz o trabalho para você, te leva com toda a segurança, porque vão ter os... Vocês já viram na China os carros autônomos circulando lá? Já. Então, A China está dando... futuro da humanidade. Então não vai precisar de... porque
ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Veja que coisa interessante aqui. Nós estamos falando aqui da produção da erva dos dois pontos de vista. A erva verde, não é? Que vai ser cultivada, por exemplo, trigo, pelo homem que tinha condições de lavrar a terra, que veio pela chuva, certo? Veio pela chuva. Para lavrar a terra, para produzir o trigo, para escolher o melhor grão, depois fazer o pão, certo? O homem com conhecimento técnico, tanto para lavrar a terra do ponto de vista físico, quanto para lavrar a terra do ponto de vista espiritual. Para lavrar a terra do ponto de vista espiritual, é o famoso lema dos espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, por domar as suas inclinações más. Lavrar a terra. Para isso precisa ter um conhecimento técnico, certo? O espírita tem muito conhecimento técnico acerca dos mandamentos, dos ensinamentos, acerca até da geografia do mundo espiritual, não temos? Geografia, arquitetura, projeto urbanístico do nosso lar, não temos isso? Conhecimento técnico. Temos conhecimento técnico. Conhecimento técnico para lavar a terra do coração. Amai-vos uns aos outros. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos é o segundo. O instruí-vos traz o conhecimento técnico. O conhecimento técnico do Espiritismo nos permite estabelecer estratégia para não sermos pegos no contrapé. Então, por exemplo, na direção do automóvel existe a estratégia da direção defensiva. Se nós adotamos a direção defensiva, a gente evita uma série de problemas, não evita? Bastante. No caso do espírita, a direção defensiva é a vigilância. Então a gente saiu de casa para vir para a fraternidade. Então, vigilância redobrada. Porque se nosso ambiente do lar é protegido, os espíritos têm dito aqui que eles nos protegem, da rua não é. Então, muitas vezes aquele que não pôde entrar na nossa casa, que foi barrado, fica lá fora esperando no portão. Então a gente sai de casa, ele já vem conosco, buscando ali desestabilizar alguma medida. Intencional ou sem intenção, tá? Então, por isso que tem que ter vigilância. Passou daquele portão ali, vamos redobrar a vigilância. Então, estratégia. Não havia homem para lavar. Agora aqui, vamos raciocinar aqui. Nós estamos no versículo 5 do capítulo 2 de Gênesis. Mas nós já estudamos aqui que o homem já foi formado, não foi? Lá no 1,26. 1,26, vamos recapitular? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então aqui é o homem em condições de dominar sobre os animais irracionais e sobre os animais interiores que são os instintos. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, agora aqui no 2,5 está dizendo o quê? Que não havia homem para lavar a terra, não é uma contradição? Só que não. Porque o homem que foi criado é um homem primitivo. Princípio inteligente que foi se graduando ao longo da evolução e a forma humana foi desenvolvida na Terra.
fruto da evolução. Tá? Fruto da evolução. Então, quando formou-se o corpo dos primeiros primatas que iniciaram a linhagem humana, chegaram espíritos que já estavam naquela etapa do progresso para consolidar esse novo tipo biológico e se somaram aos daqui da Terra que vinha evoluindo e já tinham condições de dar aquele passo, tá? Para a humanidade. Avançar no tempo. Agora aqui nós estamos falando aqui já nós já estamos falando aqui nessa etapa de um processo já mais avançado, que é o homem para lavrar a terra. Então é o homem com conhecimento técnico para lavrar a terra. Porque para você lavrar a terra, você tem que ter conhecimento técnico. Então aqui já tinha razão, né? Sim, o Adão é o homem da razão. O Adão é o homem da razão. Só que o que tinha conhecimento técnico veio de fora, porque aqui na Terra ainda ninguém tinha desenvolvido a técnica. Então veio de fora. Conhecimento técnico Que são os 4 braços, talvez. que nós vamos estudar lá na frente. Sim. Certo? Que são os espíritos degradados dos mundos em transição de expiação e prova para a regeneração, que tem muito conhecimento técnico. Nós estamos desenvolvendo carro autônomo, espaçonaves, sondas que viajam sozinhas e vão para outros orbes, controladas aqui da Terra, aeronaves, bisturi, computador, celular que nos permite aqui gravar imagem HD, 4K, Até os medicamentos inteligentes. medicamentos inteligentes, vacinas. Diz que vai poder Isso? detectar a doença antes de ter os sintomas. Vai. E vacina, já temos os negadores da vacina. Vacinas são avanços da inteligência humana. Estão aqui, graças à misericórdia divina, Se o corpo tem tendência para a gente não ter problema de saúde e poder vir para a reunião sem preocupação com gripe, Covid, certo? Claro. E cumprir as obrigações. De acordo? Avanço da tecnologia. Mas, por outro lado, temos aqueles que estão aproveitando os micro-organismos, criando armas biológicas, usando a robótica para desenvolver armas automáticas. Matar por drone. Exatamente. Então, essa turma que não quer amar o próximo é a turma que tem muito conhecimento técnico, que vai irrigar pela chuva, que vai chegar pela reencarnação, chuva das ideias, vai irrigar aquele planeta com conhecimento técnico, que não querem aqui praticar para o amor. Então reencarnam aí no meio semelhante ao da Terra de 30 mil, 40 mil anos atrás. Tudo a ser desenvolvido ainda. Para ali pelo contato social. Não é assim que aprendemos? Que o mais adiantado auxilia o menos adiantado pelo contato social, questão 779, pelo contato social ali, como pai, mãe, filho, chefe de tribo, pajé, lentamente vão transmitindo conhecimentos embrionários, porque nesse ponto que eu estou falando da evolução aí, tem que desenvolver alfabeto, desenvolver linguagem, e depois o arado para lavrar a terra,
que parece que esse tipo de desenvolvimento aqui na Terra se deu mais ou menos 25 mil anos atrás. Parece que foi 25 mil anos. Ou seja, esses espíritos chegaram bem antes, na faixa dos 40 mil anos atrás. Começaram a reencarnar no meio aqui dos autóctones terrenos. E ao longo do tempo, começaram a ter os anseios de algo melhor, de um mundo melhor, e aquilo foi se transformando no desejo inato por melhorar aquele ambiente. Agora, tem que ter uma conjugação, certo? Por que não pode ser espírito superior que vai reencarnar com esses grupamentos? Porque não tem sintonia vibracional, não tem sintonia moral. E até porque os superiores não merecem mais tomar pancada dos embrutecidos. Então tem que ter sintonia moral. Sintonia moral se dá pelos sentimentos, não é pelo plano das ideias. Então qual que é o ímã, o magnético, que possibilitou o encaixe do mais adiantado, do mundo avançado que veio degradado com o embrutecido? Sentimentos embrutecidos. Só que no que estava aqui na Terra, o sentimento embrutecido é natural. Está na pauta da lei, da evolução, ele está se desenvolvendo. O outro era embrutecido por vontade própria, porque ele queria se manter embrutecido, viver as experiências brutas, massacrar o próximo, dominar o fraco. Nós não lemos aqui incansavelmente que os que dominam, os fortes que sambacam, os fracos vão ser degradados, está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, 85. Então, o que conjuga são os sentimentos, o estágio moral. O que define estágio moral em nós são os sentimentos. Não são conhecimentos, não. Sentimento. Agora, por que desse movimento? Porque aqueles que estavam aqui na Terra já estavam ansiando, em alguma medida, por coisas melhores, merecendo coisas melhores. Quem é que vai trazer as coisas melhores para eles? É quem já conhece as coisas melhores, sabe como elas são, como que fabrica, como que elabora, mas não quer aproveitar para o bem, então vai para lá. Então o que está o anseio do autóctone aqui da Terra, que é o superconsciente dele, se casa com o nosso subconsciente. Se casa com o nosso subconsciente. Que é o que nós sabemos, mas não queremos fazer para melhorar o mundo. Então, lá precisa. Então, desce, enxertia, do melhor no pior. Porque os que estão saindo aqui da Terra são mais avançados que os de 40 mil anos atrás. Então é o melhor no pior. É o melhor no pior. Assim como Jesus desceu até nós, o melhor no pior. É o que vai acontecer também agora. Como é que é? Repete aí. Vai acontecer também no mundo de geração. Geração. Ele fala isso em Hebreus, né? E se vocês não fizerem a sua parte, vocês vão ser retirados de novo. Ele fala. Sim. Ele fala. Também nos Romanos, lá 11:11, fala da enxertia. É Romanos. Deus estão dentro dessa. É Romanos. Então aqui, ó, isso que nós estamos dizendo aqui, está no livro A Gênese. Livro A Gênese. Vocês conhecem o livro A Gênese? Capítulo 18 e de 27. Geração nova, item 27. Para que na terra sejam felizes os homens, precisa que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem.
Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, que é o que nós estamos falando, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão, e constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o endurecimento de seus corações, uns em mundos inferiores, outros em grupos terrestres ainda atrasados, equivalentes a mundos daquela ordem, aos quais levarão os conhecimentos que hajam adquirido, tendo por missão fazê-las avançar. Conhecimento que hajam adquirido no subconsciente, porque lá eles reencarnam beneficiados pelo esquecimento. Então, o ensinamento, todo o conhecimento está no subconsciente, que ao longo das reencarnações, os anseios de melhorar aquele mundo, os desejos de melhorar aquele mundo, vão fazendo com que eles vão sacando do inconsciente, ajudado pelos espíritos protetores, as ideias para melhorar, de forma muito lenta. Eu já dei o exemplo aqui da roda, semana passada. Então eles levam o elemento dormiu, eles levam o elemento para a pedreira. Certo? Chega lá na pedreira, lá o que está guiando ele ali naquele sonho, pega uma pedra. Aí mostra para ele a pedra. Aí pega uma outra pedra mais dura e começa a desbastar aquela pedra. Vai desbastando. Vai dando a forma redonda. E a inteligência vai se abrindo. Vai dando a forma redonda. Certo? Aí ele volta para o corpo. Aí ele lembra do sonho. Aí ele encontra uma pedra. Aí ele lembra do sonho. Aí ele pega aquela pedra, pega outra pedra e começa a bater. Mas aí a pedra quebra. Ele não consegue. Aí ele vai tentando. Aí ele tem dificuldade. Aí depois o espírito continua. Leva ele de novo para a pedreira. Aí vai, repete. É assim que as coisas vão. Isso ao longo dos milênios. Para reciclar sentimento e ir sacando as ideias. Amigos, degredo é duro. Degredo é duro. Para um espírito que está acostumado com automóvel, com Bluetooth, você está dirigindo o seu carro e põe o telefone no Bluetooth, já conecta lá, tocou o telefone, já toca lá no equipamento do carro, você aperta o botão, você vem dirigindo, conversando. Tem chuveiro elétrico em 3 velocidades, né? Tem barbeador, cama com colchão de mola, confortável. Então, para quem já conhece isso e não quer amar o próximo, degredo é duro. Mas lá é bafejado pelo esquecimento. Não vai lembrar. Mas ao longo do tempo, vai dando aquela saudade de algo melhor. Começa a vir, então, o estímulo para melhorar aquele mundo. Eu preciso melhorar essa selvageria aqui e tal. E aí começa. E o nosso tempo acabou. Na semana que vem nós continuamos aí nesse nosso modesto projeto.